Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula agora com o seguinte tema: radiações eletromagnéticas. Com certeza você já deve ter ouvido falar nesse nome de radiação. Logo, quando fala nesse nome, você já pensa algo ruim, não é mesmo? Mas nem sempre as radiações elas persistem em algo ruim. Elas têm aí a sua tecnologia, né? De, por exemplo, hoje, por exemplo, as ondas de rádio. A nossa comunicação com vocês, com o público, só chega com vocês através dessas ondas de rádio, né? Essas ondas também que a televisão ela emite. Então vamos ver quais são os tipos de radiações que existem aí no planeta e aí as que são utilizadas na tecnologia. Ondas eletromagnéticas são as ondas que, para se propagar, não necessitam de um meio material, podendo se propagar no vácuo. A luz, as ondas de rádio, o raio-x, o micro-ondas, os raios infravermelhos, dentre outros, são exemplos desse tipo de onda. Então, conforme vocês estão vendo na figura, existem diversos tipos de ondas, né? Tem ondas aí, né, de rádio, né, que nos leva à comunicação. Tem os raios-x, que são utilizados na medicina, né, para você observar se tem algum diagnóstico clínico. Tem o micro-ondas, que quando você quer esquentar uma comida, rapidamente você coloca no micro-ondas, né? Tem os infravermelhos e diversos tipos de exemplos que vocês estão vendo aí, que são caracterizados por ondas eletromagnéticas. Bom, essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma coisa chamada de frequência. Essa frequência ela vai nos dizer que tipo de raio é. Por exemplo, existe aí os raios gama, os raios X, os raios ultravioletas, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio. Todas elas são divididas aí nesse chamado de espectro de luz, ou espectro eletromagnético, que ele nos dá essa quantidade em nanômetros, né? Então, dependendo aí dessa luz visível, vai caracterizar entre raio-x, raio infravermelho, micro-ondas, tá? Elas podem ser classificadas pela frequência. Enquanto as ondas de rádio são ondas com menor frequência e, consequentemente, mais compridas, os raios gama são ondas com maior frequência e menor comprimento. Então, para se caracterizar, por exemplo, uma onda de rádio, um raio ultravioleta, né, um micro-ondas, então tudo isso é caracterizado por sua frequência, ou seja, tem a ver com o comprimento e o tamanho dessa onda. A aplicação das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas também podem ser classificadas ou estudadas por suas aplicações. O uso de ondas eletromagnéticas está consagrado em vários campos do nosso cotidiano. Então nós temos aí como utilizar a onda de rádio, né, para trazer a tecnologia, para nesse caso aí trazer a informação para a gente, né, pela rádio, o micro-ondas, né, a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta. É importante falar, por exemplo, da radiação ultravioleta, né, que tem a ver com os raios solares. Nós temos raio UVA, UVB e UVC. Né? E cada comprimento de onda ele vai chegando à superfície do planeta, que vai aí atravessar essa nossa atmosfera, né? Essas camadas do planeta que tem. O que nos protege mesmo, nesse caso aí, é a camada do ozônio, né? Chamada camada de ozônio, que é o O3. Então, essas ondas aí, essa ultravioleta não chega completamente a nós, né, diretamente, porque esse ozônio ele protege, então, o nosso corpo. E também tem a radiação ultravioleta, os raios X, os raios gama. Vamos falar agora das ondas de rádio. As ondas de rádio ela têm menor frequência e maior comprimento, amplamente empregadas nas transmissões de rádio e TV, gerada pela primeira vez pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Então, esse termo Hertz aí é justamente para consagrar a frequência de uma onda, né? Então, por exemplo, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Essa finalização aí desse termo justamente foi por causa desse sueco, né, aliás, desse alemão, que então gerou pela primeira vez ao falar dessas ondas de rádio. Micro-ondas. Tem por característica atravessar a ionosfera, a ionosfera é uma camada do planeta Terra, por isso são amplamente utilizadas nas transmissões de radar. A aplicação mais comum dessas ondas no nosso dia a dia é o nosso forno micro-ondas. Segura o forninho aí, né? Então nós sabemos que o forno micro-ondas, ele trabalha justamente com essa frequência, né? Que tem por objetivo, então, de fazer com que alguns alimentos eles consigam aí esquentar de maneira mais rápida, né? Então, essa forma aí de esquentar a comida é essas ondas chamadas de micro-ondas, né? Que está aí transmitida na forma de aquecimento. A radiação infravermelha
Ela é emitida por corpos aquecidos e é através dela que recebemos o calor que vem do Sol. Pode ser utilizada para detectar a temperatura de objetos em fotografias térmicas para fins médicos e envio de informações, entre outros. Então, essa radiação infravermelha se dá principalmente quando nós recebemos, então, essa energia solar. Imagina quando estamos sem camisa, no sol, pegando aquele sol o tempo inteiro, né? Nos queimando lá no calor sem proteção solar. Nesse caso, toda essa radiação infravermelha, o nosso corpo ele está absorvendo. Depois a gente vai detectar o quanto de radiação infravermelha o nosso corpo tem, ou seja, medindo essa quantidade de calor que tem nessa região que recebeu o Sol. Então, ela detecta a temperatura de alguns objetos, né? Principalmente, por exemplo, em objetos como casas, né? E que pega radiação solar por muito tempo. A luz visível. O espectro eletromagnético é constituído por diversos tipos de ondas com diferentes comprimentos e frequências. A faixa de frequência que conseguimos enxergar é a chamada luz visível. Então nós temos aí na figura o espectro eletromagnético, né? E nesse caso aí, esse espectro visível ele é dividido por cores. Tem a cor vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, índico e o violeta. Todas essas cores aí, elas são chamadas pela chamada luz visível, né? Ela parte então da cor branca, que passa pelo espectro, e aí forma essas novas cores aí. O Sol emite luz com diversos comprimentos de onda, que juntos não são percebidos pelo olho humano. Quando a luz incide sobre um prisma, é decomposta em diversas cores, cada uma correspondente a um intervalo de comprimento de onda. Isso pode ser muito bem observado quando nós vemos então o arco-íris. No arco-íris nós conseguimos ver diversas cores, né? Até porque a luz solar nós vamos observar apenas aquela luz branca, né, e forte, que a gente não consegue enxergar todas as cores porque o nosso olho não foi adaptado para enxergar uma luz muito forte como a do Sol. Mas aí quando essa luz branca ela atravessa um prisma, ela pode ser decomposta em diversas cores. Então essa radiação aí da luz visível ela tem diversas cores, não é somente a luz branca. O problema é que nós não conseguimos enxergar essas cores, a não ser pelo prisma. Também existe a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta ela é prejudicial aos seres vivos, à nossa atmosfera, filtra a maior parte da radiação que o Sol emite. Então ela acaba sendo prejudicial principalmente para a pele. Os seres vivos conseguem suportar pequenas doses dessa radiação e, em grande incidência, danos acontecem a uma velocidade muito maior do que pode ser reparados, podendo causar câncer de pele. Então o que acontece? Nós temos aí 3 tipos de radiação ultravioleta. Nós temos a UVA, a UVB e a UVC. Então nós temos aí qual tipo de camada atravessa com mais facilidade as camadas da pele? Tem aí a epiderme, a derme e a hipoderme. Então podemos observar que o comprimento de onda da UVA ela acaba sendo maior que o UVB e o UVC. Então os raios UVA eles conseguem atravessar a pele com mais facilidade. Se não usarmos protetor solar, a gente acaba produzindo aí um câncer de pele. Isso se nós ficarmos muito tempo expostos ao sol sem nenhuma proteção. Então, nesse caso, sempre temos que andar protegido com sombrinhas, né, com guarda-sóis ou com protetor solar para a gente evitar aí um câncer de pele. Raio-X é importante na medicina, pois possibilita gerar diagnósticos por meio de imagens. Os raios-X atravessam tecidos e fibras musculares e são absorvidos pelos ossos, colocando-se partes do corpo humano em uma fonte de raio-X, que é uma chapa fotográfica, que pode-se observar a formação de fotografia dos ossos. Pode gerar danos ao corpo humano em caso de exposição muito prolongada. Então, o caso do raio-X, ele é importante na medicina, principalmente para diagnóstico, né? Quando, por exemplo, você faz a radiografia de tórax, né, para saber como é que está o seu pulmão, você vai lá para uma chapa, né, se expõe lá, né, e aí nesse caso você recebe essa dose de radiação que atravessa seu corpo e joga essa fotografia em um filme que você depois vai revelar, seja no raio-x digital ou no raio-x convencional. Depois você vai ver lá, né, essa fotografia dos ossos ou das partes moles do corpo. Isso se dá principalmente por conta dessa radiação que ela é transmitida por uma máquina de raio-x. Também tem outras máquinas, né, um pouco mais sofisticadas, né, como a tomografia computadorizada, só que também emite uma quantidade de radiação muito maior do que um raio-x. E o problema disso, né, que o excesso ele pode ocasionar também a formação de câncer. Os raios gama, alto poder de penetração na matéria e é nocivo para a saúde.
são as ondas com maior frequência de todo o espectro eletromagnético, ou seja, são as ondas com muito maior frequência. Se a gente observar a figura aí, nós temos os raios alfa, beta, né, e os gama, né, que são letras gregas. A gente observa aí que os raios gamas eles conseguem atravessar uma maior quantidade de matéria, né? Ou seja, eles são uma frequência muito grande do espectro eletromagnético. Ele é empregado na esterilização de ferramentas cirúrgicas, em radiação de alimentos, cirurgias mais complexas e observações astronômicas. O uso médico das ondas eletromagnéticas. Houve um tempo em que a única maneira de visualizar uma estrutura interna do corpo era por meio de uma cirurgia. A medicina moderna dispõe de recursos que permitem examinar com detalhes diversos componentes do corpo humano, como realizar diagnósticos e tratar doenças. Então, como eu já havia falado, o uso de ondas eletromagnéticas tem avançado muito na medicina, principalmente em cirurgias mais complexas, né? Então, nesse caso, é sempre utilizado essas ondas eletromagnéticas. E nós temos aí as ondas de rádio também, que pode ser usado na medicina, né? É uma faixa menos agressiva do espectro eletromagnético, pode atuar indiretamente na ativação de medicamentos e em áreas específicas com o intuito de evitar efeitos colaterais indesejados. E também temos raios gama, são usados na medicina para matar e tratar certos tipos de cânceres e tumores. São amplamente penetrantes na matéria e passam com facilidade através dos tecidos do corpo humano. Vamos agora para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu, né, com relação a essa aula. Questão número 1. De todo o espectro eletromagnético, qual é o tipo de onda com menor frequência e maior comprimento? Questão 2. Conseguimos ver todas as ondas do espectro eletromagnético? 3. Existem ondas eletromagnéticas com aplicações na área da medicina ou médica? 4. Existe risco de uso da radiação para fins médicos? E aí, será que você lembra? Então vamos lá. Então, de todo o espectro eletromagnético, qual é o tipo de onda com menor frequência e maior comprimento? Então são as ondas de rádio, né? Tem uma menor frequência e um maior comprimento. 2. Conseguimos ver todas as ondas do espectro eletromagnético? A gente sabe que não, né? A gente só consegue ver uma pouca faixa de luz, né? Que é a faixa de luz visível, que é a luz branca. Existem ondas eletromagnéticas com aplicações na área médica? Nós sabemos que sim, né? Falamos de várias, como por exemplo as ondas infravermelhas, os raios-x, os raios gamas, eles têm aplicações médicas. E a questão número 4. Existe risco no uso de radiação para fins médicos? Sabemos que riscos sempre existem, contudo, de forma minimizada, pela pequena dose de radiação usada em exames e tratamentos médicos e rigorosos protocolos de segurança seguidos pelos profissionais envolvidos. Então, sabemos então que nessa aula, os raios, né, as radiações eletromagnéticas, elas são amplamente usadas para fins médicos. Bom, então chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.